Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. Bom, então observe aqui que a gente vai ter duas fórmulas, onde o xm, que é o ponto médio, é x de a mais x de b sobre 2, e o ym é ya mais yb sobre 2. Então, para determinar o ponto médio, vamos utilizar essas duas fórmulas. Na verdade, nada mais é que a média aritmética entre esses dois pontos. Então, vamos começar o primeiro exemplo. Número 1. Seja M o ponto médio do segmento de reta B em que o ponto A tem coordenadas 1 e 2 e o ponto B tem coordenadas 9 e 10. Então, observe que aqui a gente tem o x de A e aqui o y de A. E aqui o x de B e esse é o y de B. Então, o ponto médio aqui é dado por xm igual x de A, que é 1, mais o x de B, que é 9, sobre 2. Então, isso é igual a 1 mais 9 é 10, dividido por 2 é igual a 5. E o ym, da mesma forma, é o y de A mais o y de B sobre 2. Então, o y de A é 2, mais o y de B é 10, dividido por 2. Isso é igual a 2 mais 10 é 12, dividido por 2, que é igual a 6. Então, as coordenadas do ponto médio é dada por 5 e 6. Vamos para a próxima questão. Questão número 2 diz assim: calcule as coordenadas do extremo B do segmento AB, sabendo que A é o ponto 3 e 7 e M, 2 e 10, é o ponto médio de AB. Então, aqui nós vamos usar a mesma fórmula. Temos aqui xm, que é igual a x de A mais x de B sobre 2. Observe que aqui a gente tem o x de A e o y de A. Aqui a gente tem o x de M e o y de M. E aqui o x de B e y de B. Substituindo, nós temos aqui o x de M, que é 2, é igual o x de A, que é 3, mais o x de B que temos que calcular, dividido por 2. Fazendo a multiplicação aqui cruzada, a gente vai ter 2 vezes 2 é 4, é igual a 3 mais x de B. Passando o 3 para o outro lado, a gente tem aqui 4, operação aqui inversa da adição, é a subtração, 4 menos 3 é igual a x de B. Portanto, x de B é igual a 1. Passamos agora a calcular o y de M. Da mesma forma, aqui a gente tem y de M é igual a y de A mais y de B dividido por 2. O y de M aqui nós temos que é 10, igual o y de A é 7, mais y de B, que nós vamos calcular, sobre 2. Multiplicando cruzado aqui, a gente tem 2 vezes 10 é 20, igual a 7 mais y de B. Passando 7 para o outro lado, a gente vai ter aqui 20 menos 7 é igual a y de B. Portanto, y de B é igual a 20 menos 7, que dá 13. Então, as coordenadas do ponto B é dada por 1 e 13. Bom, vamos então para mais uma questão clássica de ponto médio. A próxima questão diz assim, questão número 3. Vamos lá. Calcule o comprimento das medianas de um triângulo de vértices A, B e C. Então, vamos lá, calcular o comprimento das medianas. Então, não esqueçam aqui, é bom lembrar, né, que mediana é um segmento que liga um vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto. Então, nós precisamos calcular aqui o ponto médio do lado AC, calculamos também o ponto médio do lado BC e vamos calcular o ponto médio do lado AB. Então, vamos começar. Calculamos, então, aqui o ponto médio do lado AC. Então, vou anotar aqui ponto médio do lado AC.
Então, ponto médio, relembrando, é a média aritmética. É a soma aqui de x, mais o outro valor aqui de x, dividido por 2. Então, aqui a gente vai ter aqui o ponto médio, xm é igual o x de A, mais o x de C sobre 2. Então, aqui o ponto médio é igual o x de A está aqui, que é 2, mais o x de C, que é 0, dividido por 2. Então, isso aqui dá 2 mais 0 é 2, sobre 2 é igual a 1. O ym é dado por y de A mais y de C, também sobre 2. Então, y de m é igual y de A aqui, nós temos aqui o x de A e aqui o y de A. Então, o y de A é menos 6, mais o y de C. Aqui a gente tem o x de C e y de C. Então, o y de C é 4, sobre 2. 6 negativo mais 4, isso dá menos 2, dividido por 2, que é igual a menos 1. Então, a gente tem aqui o ponto médio do lado AC, que tem coordenadas 1 e menos 1. Eu vou anotar aqui, coordenadas 1 e menos 1. Então, vamos calcular agora o ponto médio do lado BC. Então, vamos anotar aqui, ponto médio aqui do lado BC. Então, o lado BC aqui, a gente vai ter aqui o x de m, que é igual o x de b, mais o x de c, dividido por 2. Então, vamos calcular aqui. Aqui a gente tem o ponto B, que é x de b e y de b. Então, substituindo, o x de b é menos 4. Então, isso aqui, o xm, ponto médio, é menos 4, mais o x de c, que é 0, mais 0, dividido por 2. Então, isso dá menos 4 mais 0 vai dar menos 4, dividido por 2, que é igual a menos 2. Então, agora vamos calcular aqui o ym. O ym é igual a y de b mais o y de c, também sobre 2. Então, y de m é igual. O y de b aqui é 2, mais o y de c. Então, o y de c aqui é 4, dividido por 2. Então, 2 mais 4 é 6, dividido por 2 é igual a 3. Então, o ponto médio do lado BC tem coordenadas menos 2 e 3. Vamos passar aqui. O lado BC tem coordenadas aqui, o ponto médio tem coordenadas menos 2 e 3. Observem que eu faço aqui um gráfico, um esboço, para melhor entendimento aqui da questão. Então, o próximo ponto médio, então vamos anotar aqui que o próximo ponto médio, agora do lado, calculamos o lado AC, calculamos o ponto médio do lado BC, então agora falta do lado AB. Então, o ponto médio do lado AB. Então, temos aqui xm é igual a x de A mais x de B dividido por 2. Isso vai dar o quê? X de A vale 2, mais o x de B é menos 4. Então, eu já posso aplicar a regra de sinal aqui. Então, x de A é 2, mais com o menos ali vai dar menos. Então, menos 4, dividido por 2. 2 menos 4 vai dar menos 2. Menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1. Agora, passamos para o ym. O ym é y de A mais y de B dividido por 2. Y de m é igual. O y de A, em relação agora também ao ponto médio de A e B, o y de A é menos 6. E o y
E o y de b é 2, então mais 2 sobre 2. Menos 6 mais 2, isso dá menos 4. Menos 4 dividido por 2 é igual a menos 2. Então, passamos agora as coordenadas do lado AB, do ponto médio AB, que tem coordenadas menos 1 e menos 2. Então, aqui a gente tem menos 1 e menos 2. Bom, gente, então agora vamos continuar com o nosso cálculo aqui. Calcule os comprimentos das medianas de um triângulo de vértices A, B e C. Então, agora, a gente vai usar a fórmula distância entre dois pontos. Então, nós passamos agora a calcular o comprimento das medianas. Então, eu tenho aqui o vértice C com um ponto médio aqui. Então, eu vou calcular a distância entre esses dois pontos. Então, vamos lá. A distância aqui, a distância de C, eu vou chamar aqui esse ponto de M1, a distância do vértice C até M1. Então, isso é igual a raiz quadrada, lembrando, então, da fórmula distância entre dois pontos. Eu vou colocar aqui, distância entre dois pontos é igual a x de B menos x de A elevado ao quadrado, mais y de B menos y de A elevado ao quadrado também. Então, aplicando essa fórmula, a gente tem aqui o vértice C e o ponto médio aqui, que nós vamos chamar de M1. Então, as coordenadas do ponto C é 0 e 4. Então, vou anotar aqui 0 e 4. Notem que eu tenho que aplicar aqui a fórmula, subtrair os valores de x e elevar ao quadrado. Não interessa a ordem, posso chamar esse aqui de x de A ou esse aqui de x de B. Eu preciso subtrair, então vamos fazer isso. 0 menos menos 1. Então, tem aqui 0 menos menos 1, que é igual a 1, elevado ao quadrado. Mais agora o y de B menos y de A. Então, o y aqui é 4. Menos com esse menos dá mais, então 4 mais 2 é 6. 6 elevado ao quadrado. Então, isso vai ser igual a distância do vértice C até o ponto médio 1 é igual a raiz quadrada. 1 ao quadrado é 1, mais 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Isso é igual a raiz quadrada de 37. Então, agora nós vamos calcular o comprimento da outra mediana. Então, eu vou chamar esse ponto aqui de M2 e calculamos a distância do ponto B, que tem coordenadas menos 4 e 2, até o ponto M2. Então, vamos anotar aqui a distância do ponto B até M2. Então, isso é igual a raiz quadrada. Então, observem aqui, o ponto B tem coordenadas menos 4 e 2. Deixa eu mudar aqui a cor. O ponto B tem coordenadas menos 4 e 2. Eu vou passar aqui o ponto B, então. O ponto B tem coordenadas menos 4 e 2. E o ponto M2 tem coordenadas 1 e menos 1. 1 e menos 1. Então, vamos observar aqui. Vamos subtrair os valores de x, aplicando a fórmula da distância entre dois pontos. Então, nós temos aqui menos 4 com menos 1, isso vai dar menos 5, elevado ao quadrado. Mais 2 menos menos 1, vai ficar 2 mais 1. 2 mais 1 é 3, elevado ao quadrado. Então, isso vai resultar em quê? Distância do ponto B até o ponto M2 é igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado é 25, mais 3 ao quadrado é 9. Então, isso dá igual a raiz quadrada de 34. Então, aqui a gente tem o outro resultado, o outro comprimento da mediana. Então,
Então, vamos para o último. Então, nós temos aqui, vamos calcular o último. Nós já calculamos o comprimento da mediana do ponto C até M1, calculamos o comprimento da mediana do ponto B até M2. Então, agora vamos calcular a distância do ponto A até o ponto médio aqui, que chamaremos de M3. Então, eu vou passar aqui. Calcular a distância, então, do ponto A. O ponto A tem coordenadas 2 e menos 6. E o ponto M3 tem coordenadas menos 2 e 3. Então, vamos lá. A distância entre esses dois pontos. Novamente, aplicando a fórmula, a distância aqui do ponto A até o ponto M3 é igual a raiz quadrada, subtraindo